irmã, que alegria ter você mais uma vez aqui nesse espaço que é da misericórdia, mas que também é da palavra de salvação, onde nós vemos tantos atos de misericórdia do nosso único Rei e Senhor Jesus Cristo. Por isso eu quero agora te convidar então a meditar comigo o Evangelho que está no livro de São Mateus, capítulo 14, versículos do 22 ao 36. Mateus 14, do 22 ao 36. Logo em seguida, Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, subiu a montanha a sós para orar. Anoiteceu e Jesus continuava lá sozinho. O barco, entretanto, já longe da terra, era atormentado pelas ondas, pois o vento era contrário. Nas últimas horas da noite, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Mas Jesus logo lhes falou: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." Ele respondeu: "Vem." Pedro desceu do barco e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas sentindo o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou-o e lhe disse: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento cessou. Os que estavam no barco ajoelharam-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, aportaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes. Suplicavam que pudessem ao menos tocar a franja de seu manto. E todos os que tocaram ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Essa é uma passagem bem conhecida e Pedro, como sempre, está ali como um dos protagonistas com o Senhor. Pedro era sempre um daqueles que estavam com Jesus quando ele ia realizar um milagre, quando Jesus saía para rezar, quando Jesus saía para sofrer, não é? Como também aconteceu. E Pedro estava sempre ali com o Senhor, mas Pedro, apesar disso, de estar com o Senhor, Pedro sempre tinha aquela pulguinha atrás da orelha que o fazia fraquejar na fé. Isso já começa provando aqui nesse mês das vocações que Jesus, que o Senhor não chama apenas aqueles que são cheios de fé, aqueles que estão totalmente prontos, mas Jesus chama eu e você, justamente porque Ele quer nos preparar e Ele quer que Ele seja o Senhor das nossas vidas. Porque se nós estivermos prontos, nós nunca teremos medo e nós nunca precisaremos pedir a graça do Senhor. A autossuficiência é um grande problema do nosso tempo, porque faz com que as pessoas percam até mesmo a fé no Deus que faz tudo por nós. E Pedro, aqui medroso, ele diz para Jesus: "Olha, se é o Senhor mesmo que está aí na água, me chama, né? Eu quero caminhar, eu quero ir para junto de ti." E Jesus fala: "Vem." Eu acho muito engraçado isso, porque em várias fases da nossa vida acontece isso quando nós vemos um milagre, ou quando nós queremos um milagre, a gente pede um sinal para Deus. Às vezes vem milhares de sinais e a gente continua perguntando: será mesmo que Deus quer? Será mesmo que é a vontade de Deus para mim? Será que é coisa de Deus? Aí nós vamos, acreditamos, e na primeira ventania, no primeiro ventinho que bate no cangote, a gente já fica com medo e afunda como Pedro. Pois é, Pedro foi lá, caminhou, né, foi em direção a Jesus, no primeiro vento começou a afundar, começou a perecer. E Jesus vai lá, dá a mão para Pedro, levanta Pedro, tira Pedro, começa a caminhar com Pedro e diz ali: "Homem de pouca fé." Você deve se lembrar de uma outra vez que Jesus disse isso, foi quando ele ressuscitou e Tomé não acreditava que Jesus realmente tinha ressuscitado. Então, quando Jesus aparece, Jesus fala para Tomé: "Olha, coloca o dedo aqui, vem." E mais uma vez, Jesus fala: "Homem de pouca fé." Tanto esse evangelho de Tomé quanto esse evangelho que acontece com Pedro
nos remete também a uma frase de Jesus: feliz aquele que acredita sem ter visto. Quantas vezes nós temos tentado o Senhor? E aqui um testemunho meu, uma vez quando eu estava numa grande crise de aridez espiritual, num grande deserto espiritual, foi logo que eu saí do seminário, eu fui numa missa no Botuquara, que é a casa de formação, a Casa Mãe da Aliança de Misericórdia, e lá eu fiquei dizendo para o Senhor: olha, se o Senhor me ama mesmo, vem até mim. Se o Senhor me ama mesmo, vem até mim e fala comigo. Por que o Senhor está falando com tanta gente e não fala nada comigo? Não deu 10 minutos, eu estava ali de olho fechado esperando para ver se o padre passava com o Santíssimo perto de mim, e veio uma missionária e falou no meu ouvido: olha, você não precisa desafiar o Senhor está contigo e sabe das suas dores. Naquela hora ali eu não sabia nem onde enfiar a cara, de tanta vergonha que eu fiquei de ter desafiado Deus que tanto me ama. Meu irmão, então eu te convido a também a professar a sua fé em Deus. Claro que nós vacilaremos porque nós somos humanos, claro que algumas vezes nós duvidaremos porque nós somos seres racionais, mas eu te peço e também te convido a rezar comigo, pedindo a graça de sermos cheios do Espírito Santo a ponto de nunca duvidarmos da graça de Deus, da presença de Deus e de todos os milagres que Ele tem para nós. Fazemos isso então, pedindo a intercessão da Virgem Maria, ela que é a Imaculada do Espírito Santo. Imaculada do Espírito Santo, pelo poder que o Eterno Pai te deu sobre os anjos e arcanjos, enviai fileiras de anjos com o chefe São Miguel Arcanjo, para livrar-nos do maligno e curar-nos. Amém. Deus te abençoe e até a próxima. É tempo de festa! Novo CD do Ministério Aliança de Misericórdia. Músicas para adoração e intimidade com Deus. Adquira o seu. 11 3257 8805 11 98731 1221